Nós estamos conversando nesta noite com o ator, produtor de teatro e cinema, Carlos Feldens. E ele nos falava da sua experiência e dos cursos e da sua passagem pelo Rio de Janeiro, nos contando da sua participação do primeiro bloco de programas importantes da Globo. Vamos terminar a novela aí, que tu fizeste a cena com o Tiago Lacerda, né? E que mais que tu fez lá na Globo? Na Globo eu fiz 2 participações relevantes no Zorra Total. Eu trabalhei muito tempo com figuração, era o que me mantinha quando eu estava lá, né? E eu fiz esse musical que eu comentei e eu comecei a produção de um longa-metragem. Um longa-metragem que ele acabou ficando só na produção, porque eu tive que voltar para o Rio Grande do Sul e houve um problema de produção ali. Esse longa-metragem eu tenho ele guardadinho comigo. Pretendes dar Ele segmento? é... Ah, sim, porque ele é meu bebê, digamos. É um bebê que eu tenho guardado. Na época teve um produtor da Record, inclusive, que não sei como, teve acesso ao roteiro. Acho que uma professora minha de teatro me entregou para ele. E ele queria comprar. Só que a minha intenção... Porque eu sou ator. Eu faço todas essas coisas porque eu amo, mas a minha intenção era muito atuar. E como eu não poderia atuar, eu falei, então não tem por que eu vender esse roteiro. Não era nenhuma fortuna que iam pagar pelo meu roteiro. Claro. Né? Não era um valor, nossa. E, então eu mantive ele guardado comigo e eu pretendo fazer ele um dia, mas quando eu me sentir mais preparado. Eu acompanho o teu trabalho mais pelas redes sociais, né? E de vez em quando tu me manda algumas coisas para dar uma olhada. Eu vi que andaste ocupado nos últimos meses, talvez quase um ano, né? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano, Vai fazer né? um ano. Com a websérie As Guardiãs. Isso. Nos fala dessa empreitada. Então, As Guardiãs é uma coisa que às vezes eu fico tentando pensar como é que ela nasceu exatamente, em que momento eu disse, tá, eu vou escrever isso aqui. É roteiro, direção, tudo teu. Roteiro é Lucas Costa, que é o outro diretor e roteirista e produtor. Eu e ele, a gente produz, roteiriza todos os roteiros tudo junto e dirige também junto. Só que a diferença é que eu atuo. Bom, eu quando tinha 11 anos, eu tinha alguns amigos na 4ª série e a gente acreditava que nós tínhamos poderes. E a gente realmente acreditava naquilo, a gente vivia aquela brincadeira de criança. E aquilo durou um ano, sabe? Aquela brincadeira que realmente durou um ano. Tô acreditando naquela fantasia de super-heróis. E a gente acreditava. Muito fiel àquilo. E eu tava vendo vários materiais na internet que eu considero fracos, assim. Eu acho, às vezes, medianos. Não vou dizer fraco, porque eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém. E eu pensava, eu posso fazer algo tão bom quanto, sabe? Eu consigo fazer isso, eu tenho as ferramentas para isso. Mas tudo que eu via na internet era relacionado a temáticas homossexuais. É uma enxurrada, e não que seja um problema. Mas, tanto que na minha série vai ser abordado esse tema também. Mas era só voltado a esse público, era sempre a mesma coisa, e eu sinto muito uma coisa que existe, que é quando tu trabalha o homossexual, tu trabalha o homem homossexual, não existem mulheres homossexuais naquele mundo. E o hétero geralmente é o vilão. Quando é uma série de mulheres, mesma coisa. Não existe homossexual o homem, o gay, é as mulheres. E o heterossexual geralmente é um vilão. E o mundo não é assim. Não é assim que a banda toca. E eu ficava vendo, mas só tem isso, vou fazer alguma coisa diferente. E me veio na cabeça essa ideia maluca daquela minha brincadeira de criança. Claro que eu teria que deixar os personagens mais interessantes. A vida de 4 crianças na 4ª série não é interessante. E eu escrevi um episódio gigante e dei pro Lucas Costa olhar. E ele chegou e disse, o que tem aqui é muito bom, mas você tem que entender como funciona um seriado. Porque eu não sou de olhar série, eu sou de olhar filme. E é uma dinâmica de escrita diferente. Para cada episódio da série, tu tem que ter um início, um meio, um fim, tu tem que ter um clímax, e ao mesmo tempo tu tem que estar trabalhando uma cânone muito maior que vai ser resolvida naqueles números X de episódios. Então fui lá, eu pesquisei referências às coisas parecidas com o que eu queria contar e olhei
Olhei séries inteiras. Olhei Buffy dos anos 90, que são 7 temporadas, 22 episódios. Olhei em 2 meses. Depois fui procurando outras séries mais pequenas para assistir. E não só para tirar como inspiração, mas para entender como é que era a mecânica do roteiro. E dado aquilo, eu transformei aquele roteiro, um roteiro de um primeiro episódio, em 3 episódios. E daí o Lucas entrou, escrevendo junto. E quando a gente já tinha os 2 primeiros episódios escritos, a gente pensou, tá, a gente tem que fazer uma seleção de elenco. A gente tem que fazer um teste. E foi muito incrível, porque a gente tinha personagens muito específicos. Porque eu sou um que eu gosto de trabalhar com tipos. Eu gosto de ter o misterioso, a nerd, a gótica, a mãe terna, porque a gente dá esses tipos no primeiro episódio e ao longo da série a gente vai quebrando eles. Eu acho que isso é muito bacana de trabalhar em seriado, é justamente isso, porque tu consegue dar muita mais profundidade para as tuas personagens. E no primeiro teste a gente tinha 80% do elenco. As pessoas caíram como uma luva. As pessoas que todo mundo assistiu na websérie são boa parte do primeiro teste. A protagonista foi um convite, que é a Pamela, ela trabalhava comigo no meu grupo de teatro, e foi um convite muito feliz, porque ela é muito dedicada para te fazer uma websérie ainda mais independente, em que cada episódio tem em torno de 30 minutos, e tu não banque esses atores, tu tem uma pessoa que está disposta a gravar toda hora, todo final de semana, às vezes dias de semana, o nosso elenco inteiro é muito dedicado, olhando por esse lado. E como é que é a questão custo disso? Tem patrocínio? É Não, patrocínio? não, a gente é nosso. Todo o dinheiro do meu trabalho, do trabalho do Lucas, volte e meia vai nisso. Não dá pra mentir. A gente não paga, não é uma coisa que a gente oferece, por exemplo, passagem, alimentação. Mas, por exemplo, assim, uma pessoa não tem passagem, 2 não tem, a gente banca. A gente vai ter uma cena, a gente vai ter gravação das 6 da manhã até as 8 da noite. A gente oferece um almoço, a gente proporciona isso. Sim. Volte às vezes não dá. Tem Às uma vezes a pequena gente infra É o que a gente consegue fazer com o nosso dinheiro, mostrando que também a gente está ali. A gente tem que ser um norte para aquelas pessoas que estão se dispondo a sair das suas cidades ou das suas casas para gravar, né? A gente tem que proporcionar algum tipo de acolhimento. O que a gente, desde o início, a gente botou muito claro eu lembro que a gente fazia em todo teste. O que você entende como uma produção independente? Porque assim, eu edito, eu roteirizo, eu filmo, eu atuo, mas eu não tenho a veia de chegar numa empresa e, esse é meu projeto, eu preciso de tanto. Eu não sei fazer isso. E, infelizmente, nenhuma das pessoas que caiu no nosso grupo, eu tenho pessoas que fazem tudo no grupo, mas esse tipo de trabalho também não. Então, a gente optou por não. Eu acho que, por si só, ele vai abrir portas. Talvez por uma segunda temporada, se acontecer, a gente consiga patrocínio. Mas essa primeira está sendo feita toda no amor. Tá, e onde é que se vê? Dá para ver no YouTube? Dá para ver no YouTube, no canal chamado Perdidos na Coxia, que é o nome do meu grupo de teatro, que está se tornando uma produtora de vídeo. Eu tenho vontade de tornar ele um canal em que vai ter várias webséries de temas distintos e, quem sabe, curtas, monólogos e tudo mais. E já estreou? Já estreou agora, dia 4, às 8h30, toda quarta, às 8h30 no YouTube. E a gente tem a página também, que é As Guardiãs, websérie. Como é que foi a visualização da primeira? A gente está indo para 48 horas e estamos chegando em 2.000 visualizações. Em 48 horas? Em 48 horas. E daí, tu também pensar que são 30 minutos, um vídeo de 30 minutos. A gente está muito bem. Bem. A gente quer muito ver como é que vai acontecer agora o efeito ao longo dos próximos episódios, né? Porque foi muito bacana. Bom, eu no dia da estreia eu estava trabalhando. Isso foi uma droga. E eu cheguei, meu celular, ele começou a trancar porque eu ligava e era pessoas conhecidos falando, daí a gente tem um grupo no WhatsApp e as pessoas mostrando a reação de outras pessoas e apelidos que foram criados. E eu acho que isso vai acontecer, eu acho que aquele vai ficar com aquele. Isso é muito interessante. Eu nunca tinha experimentado. Dá de novo, pausadamente, como encontra. As Guardiãs encontra na página do Perdidos na Coxia, pelo YouTube, ou no Facebook, As Guardiãs Websérie. Tá bom. Aí o pessoal já pode acessar. E assistir lá. Teatro para este ano tem alguma coisa? Eu voltei a trabalhar uma peça que eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, que é no Ritmo da Fama. O grupo de teatro, depois que ele fez Quasimodo,
que era um musical, eles querem muito fazer musical, então a gente está trabalhando esse musical, que fala sobre jovens atores na busca de sucesso profissional. E eu estou produzindo uma peça chamada Ovelhas Negras, que é um drama familiar bem... Texto teu? Texto meu, inspirado numa peça de teatro americana. Festival de Sketches de Novo Hamburgo, vocês vêm, não? Eu tô querendo muito vir com algum pocket de uma Tem que dessas. vir. É que, sabe o trabalho de mesmo vocês problema são que eu muito falei bons. do curta e da série? Eu não sei escrever sketch. Isso é um problema Sim, muito né? Porque grande. é 20 minutos, né? E daí quando tu me mostra uma coisa 20 minutos, e daí as minhas peças tudo tem 1h30. Não foi com vocês que teve o problema de ficou fora da premiação, Foi. né? Eu lembro Foi. que eu estava no júri e aí quando nos disseram, olha, eles estão fora da premiação, nós tínhamos acho que uns 4 prêmios para vocês ali. Eu disse, mas como? Não, estourou 2 minutos, 3 minutos. Eu disse, tá, mas e aí? Mas é regulamento, tem que Foi levar. muito triste para nós aquela vez. A sorte que a gente estava também com uma outra peça pequenininha e que dali a gente conseguiu... Vocês vieram com duas, eu me lembro. Duas, né? uma que era o West Show, que era um humor absurdo, um humor absurdo. E foi muito bacana, a gente, pelo menos eu e a Bianca, que éramos da Sketch, eu não lembro se a Bianca conseguiu ganhar ou se ela só recebeu uma indicação, mas eu lembro que eu consegui no final o prêmio. Foi um problema. Tu ganhou, né? Eu ganhei o prêmio de melhor ator. Melhor ator. Foi um problema para nós do júri, porque Não, eu lembro que foi um fuzuê na época. era um espetáculo maravilhoso e a gente teve que, não podemos premiar. De novo para o cinema, tem alguma outra coisa depois das Guardiãs já engatilhado? Então, não? Engatilhado e não engatilhado. Tô sondando pessoas. Eu nem sei se eu podia estar falando isso, porque tem gente que se vê eu falando isso vai querer me matar, porque agora o certo é eu estar só pensando nas Guardiãs, né? Mas, sim, eu tenho um outro projeto que é para ser uma websérie. Porque quando eu comecei a ver os materiais, eram tudo tratados pro homossexualismo, essas coisas. E eu quis ir na contramão. Então agora que eu já tive essa experiência com as Guardiãs, que é uma produção que tem efeitos especiais, que tem muita produção, é muito difícil, eu tô querendo fazer uma peça voltada pro público jovem sobre sexualidade, mas falando de tudo. Falando de aborto, falando de abuso, falando de prevenção, falando de primeira vez, trabalhando temas pesados e temas mais leves, mais cotidianos. Estou querendo fazer isso para o final do ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O grupo de vocês tem sede em São Leopoldo? Em São Leopoldo. São Leopoldo. Ensaio onde? A gente ensaia no Colégio São Luís. Ele libera a sala pra gente. E também o auditório deles, que é um teatro bem bacana. A gente ensaia toda quinta lá. Beleza. Carlos, nosso tempo terminou. O papo foi muito legal. Espero que tenha gostado também. Eu adorei o convite. Te agradeço ter vindo aqui, né, nos falar das Guardiãs e de todo esse teu trabalho. Sucesso, tá? E que venham mais coisas por aí. Tá certo. Tá bem? Obrigado. Um abraço. Sim.